Olá, você que nos acompanha aqui no canal O Tempo. Nós separamos para você os melhores momentos de O Tempo News desta semana. Então, fique com a gente e saiba os principais fatos e análises que movimentaram a semana. É só continuar aqui. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou hoje que a expansão do conflito entre Israel e o Irã pode, entre aspas, acender um fogo que ninguém poderá controlar, fecha aspas. E apelou às partes em confronto para darem uma chance à paz, referindo-se à clássica canção anti-guerra de John Lennon de 1969. Pois é, o Guterres fez as declarações diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com sede em Nova York, enquanto os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha, Reino Unido e a chefe de política externa da União Europeia se reúnem em Genebra na esperança de encaminhar o conflito de volta à diplomacia. Chanceleres europeus querem o Teherã de volta à mesa de negociações para assinar com os Estados Unidos um novo acordo nuclear. As tentativas estavam em andamento há 2 meses, quando Israel lançou um ataque denominado Leão Ascendente contra instalações ligadas ao programa nuclear, instalações militares e a indústria de gás e petróleo iranianos. A justificativa é de que a nação persa está prestes a construir uma bomba atômica. Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, afirmou que, em caso de ataque à usina, o resultado é catastrófico. Countries of the region have reached out directly. Países da região falaram comigo diretamente nas últimas horas para expressar preocupação, e eu queria deixar absolutamente e completamente claro: no caso de um ataque na usina nuclear de Bushehr, o impacto direto poderia resultar em uma liberação muito alta de radioatividade no ambiente. High release of radioactivity to the environment. O governo do Irã ameaça bloquear o Estreito de Hormuz via marítima, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial. A ameaça ocorre em resposta à possibilidade de um ataque direto dos Estados Unidos contra o território iraniano, em meio aí às crescentes tensões com Israel na região. A gente confere no mapa da região onde está o Estreito de Hormuz. Pois é, você que está acompanhando aí, você está vendo a parte azul, naturalmente é o mar. Ali quase ao centro, um pouco à direita, quase ao centro da tela, um pouco à direita, mais abaixo, a gente tem o estreito ali, que é onde passa grande parte do petróleo extraído no Irã, extraído também em outras regiões ali, petróleo, gás. E qual é um ponto muito importante desse momento? A grande preocupação também, naturalmente, além das vidas, é que se houver um ataque nuclear ali às usinas de trabalho com urânio, isso possa vir a contaminar de forma radioativa não só o solo, mas a água ali embaixo, o mar e também o petróleo e o gás, de forma radioativa, a ponto de fazer com que todo esse produto ali da região não possa nem sair dali. Essa é uma grande preocupação. A gente está vendo o ponto ali mais estreito, uma península ali que a gente está vendo. Se houver obstrução ali, não passar mais, está ficando cada vez. Ontem ouvimos um especialista aqui dizendo que o seguro para os cargueiros que passam ali com petróleo, os petroleiros, eles já estão sendo cobradas tarifas absurdas, valores absurdos para que eles passem ali e aí sim cheguem para o lado de cá e consigam distribuir para o resto do mundo. Isso já começou a alterar o preço de combustível em outras partes do mundo. Então, não é apenas com a vida que é a preocupação, é também com a energia que nesse momento está muito ameaçada, e esse confronto pode vir a trazer problemas financeiros e até de alimentação para boa parte do mundo. Essa passagem marítima fica entre o Irã e Omã e é monitorada pela 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, que mantém base no Berlim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que decidirá sobre uma possível intervenção americana no confronto
nas próximas 2 semanas. O que se diz? O que especialistas dizem? Por que 2 semanas? Porque Israel teria capacidade bélica para segurar a guerra por mais 2 semanas. Então, exatamente aí no que seria uma jogada tão parecida com as jogadas que têm sido feitas pelo presidente norte-americano, ele disse 2 semanas, porque teoricamente sabe que Israel tem mais 2 semanas de armamento suficiente para manter essa guerra, Sírio. Pois é, André, e o mercado já reage a estas tensões, viu? Entre quinta e sexta-feira, hoje, né, o barril do tipo Brent passou de $69,36, o que equivale a aproximadamente R$380, para $78, o equivalente a R$432. Um aumento, gente, de cerca de 13,5%. No primeiro dia do confronto, os preços do petróleo aumentaram 8%. Este foi um dos maiores movimentos diários desde a invasão russa à Ucrânia em 2022. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, professor Lejane Miran. Muito boa noite, professor. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Tempo News para falar um pouco sobre esse confronto. Fiz uma pequena e breve análise aqui sobre a situação ali no Estreito naquela passagem. Como é que está essa situação agora? Todos nós, o mundo inteiro, pode-se dizer que está apreensivo nesse momento, né? Vamos dizer assim, essa é uma guerra, do meu ponto de vista, que não deve ser uma guerra muito prolongada. É uma guerra muito peculiar. É uma guerra aeroespacial. Esses dois países não fazem fronteira. Eles distam aí 2.500, 3.000 quilômetros um do outro. É uma guerra difícil de ser travada, né? Eu diria assim que Israel está testando a teoria de que não se vence guerras só com a supremacia aérea. Porque todo mundo sabe, é voz comum nas academias militares, que só a supremacia aérea você não ganha uma guerra. Você precisa entrar no país, você precisa da infantaria, precisa ocupar, não é? Então, eles estão aí testando essa teoria. Eu estou de acordo que essa teoria não vai ser derrubada. É impossível você derrotar o Irã. Neste exato momento, se eu pudesse fazer um balanço, eu tenho informações, digamos assim, privilegiadas de pessoas dentro de Israel, né, são palestinos que moram lá, amigos jornalistas, e mesmo pessoas do Líbano, né, da resistência libanesa, que nos passam informações. Eu não dependo da imprensa. Israel vive sob censura militar. Não só sobre a imprensa, mas os cidadãos israelenses não podem noticiar absolutamente nada. Um míssil cai no quintal da casa dele, ele não pode fazer um vídeo e postar em nenhuma rede social, sob pena de ser preso. Então nós não sabemos a dimensão, mas é claro que não há como esconder isso, drones, satélites, nós sabemos que os estragos são muito grandes. Israel tem 2 refinarias, eles não produzem nenhum barril de petróleo, porque não tem petróleo, eles importam tudo que precisam, mas eles têm refinarias. 2 refinarias, a maior delas fica na cidade industrial de Haifa, olha as imagens, né? Então veja, esta refinaria de Haifa parou de produzir. Se ela foi destruída ou inteiramente danificada, a verdade é que ela está com a sua produção interrompida. Então nós temos aí uma grande extensão de danos. A notícia agora que está nos portais, Israel tem 4 jornais, todos eles com portais. O maior deles, que é o Haaretz, eu sou assinante, porque esse aí você não consegue ler se você não paga, os outros 3 são gratuitos. A informação agora é que eles começaram a racionar os interceptores de mísseis. Israel tem várias camadas de interceptores de mísseis. O mais famoso deles é o chamado Iron Dome, o dome de ferro, mas esse pegam mísseis pequenos ou drones, mas eles têm os 2 sistemas de Arrows. Arrows é o sistema flecha em inglês, Arrows 1 e 2.
E depois tem outro sistema do Davi, né? E finalmente o sistema Rafael. O Rafael é o que lança mísseis grandes que interceptam mísseis de longo alcance que vêm do Irã. Eles conseguem abater esses mísseis 150 quilômetros antes de chegar em território israelense. Para vocês terem uma ideia, é como você atirar um fuzil com uma bala para deter uma outra bala vindo de um outro fuzil. Olha a dificuldade disso. Você sabe quanto custa um míssil desse do sistema Rafael Defense? $2 milhões. Israel não fabrica esses mísseis. Os armamentos que Israel fabrica são armamentos para matar palestino, coisas que eles em 622 dias, desde 7 de outubro, no genocídio, eles mataram 60 mil palestinos. Esse é o dado oficial, né? A revista Nature, que é uma revista respeitada de ciência, eles calculam em mais de 100 mil, considerando os soterrados, né? Então, esses armamentos que Israel fabrica não conseguem interceptar um míssil desse. Então, eles passaram a reduzir os mísseis de reposição, porque não tem. Então, essas 2 semanas que o Donald Trump está dizendo que vai entrar ou não na guerra, nós vamos ver nesse período aí. O chefe da IDF, eu vi agora também, está na primeira página do Times of Israel, né, o Tempo de Israel, esse é um jornal que você pode ler gratuitamente. Ele está dizendo que o chefe do IDF, você sabe que Israel Defense Force, né, Israel não tem um exército de ataque, ele só tem um exército de defesa, porque Israel nunca ataca ninguém, Israel só se defende. Israel, nesse momento, está em guerra contra a Palestina, contra a Síria, contra o Líbano, contra o Iêmen e contra o Irã. Israel guerreia 5 países do Oriente Médio, né? Mas não, o exército deles é só de defesa. Coitadinhos, sempre são eles que são atacados. Eles nunca atacam ninguém, né? Você veja que no dia 13 para o dia 14, de sexta para sábado, 200 aviões F-35, F-15, todos de fabricação estadunidense, alçaram voo em direção a um país pacato, que não estava atacando ninguém, e atacou duramente várias cidades do Irã. Matou muitas pessoas. O Ocidente, quando eu falo Ocidente, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, Austrália, o G7, Estados Unidos, não falaram nada. O Irã tem o direito de se defender? Nada, ninguém falou nada. Aí o Irã, com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que todos os povos e nações têm o direito de se defender, inclusive pelas armas, quando atacado, aí o Irã responde. Aí o que o mundo faz? Israel tem o direito de se defender. Só Israel tem o direito de se defender? O Irã não é? Então, o agressor é o Israel. Agora, eu via vocês dando as notícias, né? Muito bem, né? Baseado no... Agora, que direito tem uma nação a atacar outra nação que está desenvolvendo um programa nuclear? O Irã já afirmou, e a Agência Internacional de Energia Atômica atesta essa veracidade, o Irã não está fazendo a bomba atômica. O Irã quer apenas fazer o enriquecimento do urânio a 4,56% para gerar energia elétrica. Isso está no acordo assinado em 2015 por quem? Por Barack Obama. Mais aqueles 5, quer dizer, fora os Estados Unidos, tem mais 4 membros do Conselho de Segurança Permanentes e mais a Alemanha. Tem 10 anos esse acordo. Só que quando o Trump toma posse em janeiro de 17, o que ele faz? Ele denuncia esse acordo e sai fora. Quando ele retorna agora, ele diz assim, não, aquele acordo não vale mais, não quero saber dele. Mas o acordo continuou existindo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje o retorno à prisão de Antônio Cláudio Alves Ferreira,
condenado por atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Antônio Cláudio foi quem quebrou um relógio histórico do Palácio do Planalto e está condenado a 17 anos de prisão. Pois é, ele havia sido beneficiado com progressão ao regime semiaberto por decisão do juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né? Que considerou aí, nesse caso, preenchidos os requisitos legais, incluindo bom comportamento e cumprimento também de tempo mínimo de pena. Na decisão, Moraes também ordenou que o juiz responsável pela liberação do réu seja investigado. Direto de Brasília, o repórter Edio Ferreira Júnior tem outras informações ao vivo pra gente. Ô Edio, esse foi um vai, não vai aí, né? Porque um juiz determinou a prisão, né? O Supremo determinou a prisão dele, depois um juiz de outra cidade determinou a soltura, e agora Alexandre de Moraes manda prender de novo e agora investiga o juiz também, né? Deu uma treta aí, né? Vamos dizer assim, na linguagem popular. Porque se causa estranheza, né, André? Um juiz de primeira instância desobedecer uma determinação da instância superior do Supremo Tribunal Federal. O que foi determinado foi essa pena de 17 anos de prisão e que ela fosse cumprida inicialmente no regime fechado. Ele já estava preso e o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais aí de Uberlândia, determinou a soltura dele. O que se causou estranheza é justamente o fato de um juiz de primeira instância mudar a pena, determinar que essa regressão de pena já possa ser cumprida em detrimento de uma ordem superior do Supremo Tribunal Federal. E é uma ordem recente, assim, e a gente está tratando de um caso emblemático, né? O Antônio Cláudio Alves Ferreira, ele foi responsável por derrubar esse relógio histórico aí, e todo o caso dele gerou uma grande repercussão diante disso, porque tem imagens dele fazendo isso, e ele está vestido com uma camisa com a estampa da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem toda uma questão que envolve aí também, na hora que se coloca um juiz fazendo o contrário do que foi determinado, decidido não só pelo ministro Alexandre de Moraes, mas foi uma pena determinada pela Corte. Foram os 11 ministros que decidiram essa pena de prisão, de 17 anos de prisão do Antônio Cláudio. Então, quando se trata disso, leva-se a suspeição do que levou um juiz a descumprir essa decisão do Supremo e mudar a pena, fazer a redução dessa progressão de pena já antes de 2 anos, né? Ele não tinha cumprido nem 2 anos de prisão ainda. Então, e aí a gente chega num caso em que o Tribunal de Justiça solta esse homem, alegando que não havia tornozeleiras eletrônicas no estado de Minas Gerais para que ele pudesse ser monitorado. Então ele sai ainda por cima sem monitoramento. Aí ontem a gente acompanhou, assim, e daqui eu fiz um contato aí com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, e a Secretaria de Segurança, a Sejusp, ela nega que estejam faltando tornozeleiras eletrônicas aí, que segundo eles há cerca de um pouco mais de 12 mil desses equipamentos, 8 mil poucos estão sendo utilizados, e que há um quantitativo aí de 4 mil que estão disponíveis para serem utilizados. Então, é preciso entender por que essa decisão foi tomada pelo juiz. Ele alega que ele já poderia tinha um bom comportamento, que o Antônio Cláudio tinha um bom comportamento na prisão e que já poderia estar colocado em liberdade. Ele é colocado em liberdade sem um monitoramento, o que é incomum nesses casos, né? Todos esses presos e esses condenados, e os que já foram presos e não foram condenados ainda, mas que aguardam em liberdade, estão monitorados com essas medidas determinadas pela Justiça de monitoramento. Uma delas é o de monitoramento com o uso de tornozeleira eletrônica. Então, ele ser solto e não ter esse equipamento causa ainda uma outra estranheza. Então, o ministro determinou que ele volte a ser preso, determinou a prisão, que ele voltasse a ser preso, e que esse juiz seja investigado para entender o porquê que foi tomada essa decisão dessa forma, assim.
A gente vive também uma polarização dentro até do próprio judiciário, né? Onde ali apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do presidente Lula. Então, ali se entende que é preciso também investigar o porquê de uma tomada de decisão dessa que vai muito além, né? De uma polarização e de um apoio ideológico, político, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ela deve ser cumprida. André e Sírio. Agora, Edio, esse juiz de Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, já se sabe, você já teve conhecimento de alguma decisão que ele tomou em casos de grande repercussão como este? Não, assim, pelo menos do que a gente já apurou sobre o juiz, não houve nenhum caso de grande repercussão tendo sido tomado por ele. Assim, ele já passou por algumas comarcas aí no estado, além de Uberlândia, onde ele está atualmente, ele também já passou pelas comarcas de Santa Vitória, Ituiutaba, Iturama, Itapajipe, que eu não conheço, Teoflotone, Novo Horizonte, Canápolis e agora está em Uberlândia. Nenhum nessa trajetória de carreira dele, que ele está desde 2013 aí, não há nenhum registro, assim, pelo menos que a gente levantou até agora, de um caso de grande repercussão que ele tenha sido tomado. Então é mais uma razão assim, para se levantar uma suspeita de por que se desobedece uma ordem do Supremo e uma ordem diante de um caso que é emblemático, eu digo e repito, que é um caso emblemático, que é o do Antônio Cláudio, que derrubou esse relógio, que tem imagens. Ele é uma das imagens mais marcantes assim, dessas invasões e do 8 de janeiro, que são várias imagens marcantes, mas essa é uma delas porque tem esse registro dele destruindo esse relógio, jogando no chão, que depois foi recuperado, foi entregue recentemente ao Palácio aqui, ao presidente Lula, mas é um caso que marca bastante. Então, diante disso, a gente vai ter ainda uma repercussão para entender. O Conselho Nacional de Justiça deve investigar esse juiz para entender o porquê que isso foi tomado por ele, essa decisão foi tomada por ele. Tá certo, Edio. O Edio falou de algumas cidades aqui, a maioria delas no Triângulo Mineiro, né, pelas quais esse juiz passou. E tem uma matéria aqui no portal otempo.com.br, lá em política, muito interessante, que fala um pouco de quem é ele, né? Porque hoje pela manhã, quando eu me deparei com essa notícia, eu fiquei me perguntando quem é esse juiz, né? Ele é juiz de direito aqui de Minas Gerais desde 2006 e ele atua, gente, como titular da Vara de Execuções Penais lá de Uberlândia desde 2013. Ele é formado em Direito pelo Centro Universitário do Triângulo, ele se formou em 2001 e também é especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Uberlândia e é mestrando em Direito das Relações Econômicas pela Faculdade Milton Campos e também já passou aí por todas essas cidades que o Edio explicou para a gente. Tem uma matéria muito interessante lá no nosso portal otempo.com.br falando dele, né, falando de todo esse caso, a matéria que foi escrita pela jornalista Maria Clara Lacerda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o verbo durante uma entrevista ao podcast Mano a Mano do rapper Mano Brown. Lula falou sobre eleições, pesquisas e escândalos envolvendo o atual governo. O primeiro trecho que a gente separou para você foi o momento em que o presidente comentou as últimas pesquisas, em que a popularidade dele está, não muito boa. Eu sempre acho que pesquisa ela é uma fotografia do momento que você faz a pesquisa. Eu sempre digo o seguinte, até o segundo semestre desse ano, eu dizia para as pessoas, sabe, não há por que as pessoas ainda terem a afirmação que o governo está indo muito bem, porque a gente não está entregando as coisas que nós prometemos entregar. Daí eu disse que esse ano era o ano da colheita que a gente ia entregar. Eu estou convencido que nós vamos entregar mais coisa do que o povo jamais imaginou que a gente fosse entregar do ponto de vista de benefício da sociedade. Eu tenho convicção disso. E tenho convicção do que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar na pesquisa, eu tenho certeza que o governo vai melhorar, mas o que é mais importante é que eu tenho certeza que a gente vai fazer as entregas que o povo tem expectativa que a gente faça. Efetivamente, eu vou lhe falar uma coisa, a gente não comunicou corretamente. Tá. Eu ia falar isso. Tá? A gente não comunicou corretamente. Eu sei porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas, quando eu vou nos atos públicos, eu converso muito, as pessoas não sabem das coisas que nós fizemos.
A pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovarem o governo. O Mano Brown, que inclusive há uns tempos atrás deu uma puxada de orelha no presidente, dizendo que ele tinha saído das bases, que ele não subia mais o morro, que ele não ia nas pessoas mais simples, e o presidente então disse que ia voltar a fazer isso. Agora, se vai ou não vai ser candidato no ano que vem, o presidente disse que não depende diretamente dele, mas que não vê candidatos de direita capazes de derrotá-lo. Eu não sou um candidato meu. Eu não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Tá? Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pode ter certeza disso. Sabe, quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. A direita que está patinando muito aí, né, com as decisões sobre qual vai ser o candidato, Tarcísio de Freitas, o Jair Bolsonaro está inelegível, mas não decidiu apoiar ninguém ainda. Em um momento fala que vai apoiar a esposa, talvez o filho, talvez o governador de São Paulo. Ainda não decidiu ainda, e isso faz com que a oposição ao governo Lula se torne mais fraca, naturalmente, porque a partir do momento em que Bolsonaro, por exemplo, resolver dizer, olha, vou apoiar tal pessoa, já que eu não posso, mas provavelmente, assim como a gente vem acompanhando, deve fazer como fez o atual presidente Lula na época em que estava preso, só entregou ali a toalha no último minuto, quando não tinha mais jeito mesmo. E sobre os escândalos das fraudes no INSS, Lula voltou a afirmar que o problema é uma herança do governo anterior, mas que só começou a ser investigado nessa atual administração federal. Ouça só. O que aconteceu no INSS? O que aconteceu no INSS? Nós descobrimos, através da Controladoria Geral da República e da Polícia Federal, que várias entidades que foram criadas no governo Bolsonaro, na perspectiva de mudança de governo, eles facilitaram com que os caras pudessem cobrar dos aposentados, colocar o nome dos aposentados como se os aposentados fossem sócios, mandar o nome do aposentado para o INSS mandava para o CEP e o CEP autorizava o pagamento de um desconto, não sei se média de R$40, não sei se eles prometiam caixão de defunto quando o cara morrer, era assim, tá? Isso virou uma febre. Nós, quando começamos a investigar, a gente não quis fazer um espetáculo de pirotecnia porque a gente queria chegar no bandido, a gente queria chegar no chefe. E chegamos. O que está acontecendo agora? Uma entidade sindical como a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, essa é uma entidade muito séria. Essa entidade, a semana passada, entregou para a Advocacia Geral da União, sabe, todos os sócios delas que foi descontado. Todos autorizando. 99%. Uma demonstração de que quem for sério não vai ser punido, mas quem for errado, tal. Então nós suspendemos as entidades, suspendemos o desconto na folha, estamos investigando essas pessoas certamente serão presas, as entidades que cometeram o erro vão ter que perder o seu patrimônio, e a gente vai utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento para os aposentados.
Nós vamos pegar as pessoas que foram inocentes e que não estavam, não assinaram para descontar e foi descontado, então nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível. O que nós precisamos apenas é terminar a investigação, se ele assinou ou não assinou, se ele autorizou ou não autorizou. E com a autorização agora da CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, naturalmente muitas outras informações virão à tona e essas informações vão mostrar, afinal de contas, de onde é que partiu essa pilantragem que aconteceu no INSS, né? De roubar dinheiro de aposentado, roubar dinheiro de pensionista, pessoa que recebe ali R$1.000 e poucos por mês, R$1.300, R$1.400 por mês, tem ali 40, 50, 60, isso até não faz tanta diferença não, mas pega todo mês descontando esse pouquinho aí para chegar no final do ano para ver quanto é que foi. E foram várias e várias empresas dessas que prometiam benefícios, não levavam benefícios, como o presidente disse ali, a empresa que for comprovada realmente, ela estava sendo descontado um valor do seu salário, mas você tinha ali um benefício, seja ele qual for, um clube, um desconto numa farmácia, não importa, seja ele qual for. Se for comprovado que estava dando ali o benefício para a pessoa, tudo bem. Se não for comprovado, essa pessoa nem só vai ter que entregar o que tiver, os bens que tiver, para ajudar a pagar na conta desses aposentados e pensionistas que com toda certeza não merecem, hipótese alguma, um tipo de safadeza dessa acontecer com eles. São pessoas que muitas vezes foram apontadas como culpadas pelo rombo na Previdência, pelo grande problema no nosso país de falta de dinheiro para isso, falta de dinheiro para aquilo, mas enquanto isso acontecia, o que estava acontecendo lá nos fundos, lá no porão, via internet, via celular, via mensagem de WhatsApp? Fraude em cima de fraude para tomar dinheiro de aposentado e pensionista. E quem vai trazer outros detalhes para a gente aqui sobre essa entrevista do presidente Lula e sobre outros temas também ligados ao governo federal, direto ao vivo de Brasília, é a nossa colega repórter Ana Paula Ramos. Oi, Ana. O presidente estava bem à vontade nessa entrevista e falou abertamente sobre esses assuntos, né? Quais pontos estão repercutindo mais, apesar de ser feriado, né? Quais pontos estão repercutindo mais aí na nossa capital federal? André, o ponto principal dessa entrevista foi a questão de 2026, né? Que todo mundo quer saber quem que vai disputar, se o Lula realmente vai disputar a reeleição ou se terá outro candidato. Mas só pegando esse gancho que você comentou da questão da fraude do INSS, o Lula comentou também dessa questão da comunicação, né? Ele vê ali que há uma falha, na verdade, do governo dele na comunicação, que a comunicação não está conseguindo mostrar para a população tudo que o governo tem feito. Mas isso é muito curioso, porque o discurso oficial do governo, no caso da fraude do INSS, é de que essas fraudes começaram em 2019, no governo anterior, o que aconteceu sim de fato, mas que o governo Lula seria responsável por investigar. Graças ao governo Lula, esse esquema foi descoberto. Então esse é o discurso do governo, mas quando saiu a última pesquisa, se eu não me engano, foi a IPEC da Quest, ela mostra o quê? Que para a população, 30% da população, ela entende que a responsabilidade é do governo Lula. Então, assim, essa questão da comunicação não está surtindo efeito. O governo realmente não consegue se comunicar com a população. E aí, por que isso, né? Tem vários motivos, e a gente tem uma matéria recente lá no portal Tempo, a gente fala um pouco da questão da comunicação digital, por exemplo, que hoje muitas pessoas elas se informam pela internet, né? Por sites, pelo WhatsApp, alguma coisa que ela recebe ali, pela rede social, e o governo não está conseguindo mobilizar, não está conseguindo ter essa comunicação eficiente, principalmente no mundo digital, para fazer chegar essas informações. Outro fato curioso, que também a culpa é sempre da comunicação, né? O Lula não consegue apontar nenhuma outra responsabilidade. E quando a gente olha as pesquisas também, quais são os dois pontos assim de maior preocupação do governo, né? Da população, quer dizer, a segurança e a inflação. E o governo tem feito muito pouco da área de segurança, né? O que ele tem assim de grande ação para poder comunicar à população? Tem a PEC, que foi apresentada, mas que não está conseguindo nem articular, não tem nem chance de ir para frente no Congresso. Se for aprovada, vai ser totalmente desvirtuada. Então, assim, faltam ações nessas áreas que a população entende como importante, que é a segurança e o preço dos alimentos, principalmente, que é o que pesa mais no bolso do cidadão. O preço do alimento, o preço do combustível.
E a gente vem de um cenário externo também, não só culpa do governo, né? Por exemplo, agora a gente estava ouvindo o professor explicar essa questão do conflito lá no Oriente Médio, isso aumenta o preço do combustível, a Petrobras não vai conseguir segurar muito tempo, vai ter que repassar esse aumento para o consumidor, aumento no combustível, aumenta mais ainda a inflação, aumenta o transporte, né? A logística dos alimentos, então aumenta também lá o preço no supermercado, então são coisas que impactam a vida da população e que isso o presidente Lula não comentou na entrevista dele. Ele já até comentou sobre isso em outros discursos, mas ali ele falou que o problema seria de comunicação e que quando ele for para a rua, ele conseguir mostrar isso para a população, parece que ele vai ser eleito, então, com certeza, quando ele conseguir contar isso para a população. Mas a sociedade tem cobranças que ele não está conseguindo atender. E essa questão de 2026 também é muito curiosa, porque eu senti assim... não sei, você também pode comentar, eu senti uma confiança muito grande dele, né? Que se eu for para a rua, eu vou ser eleito, pode escolher quem for o outro candidato, como se eu quero ver quem vai fazer mais do que eu. E a gente sabe que na campanha nem sempre é assim, né? Não depende só do nosso esforço pessoal, depende de várias outras coisas. E se o outro candidato escolhido conseguir desenvolver uma boa campanha, conseguir conversar bem com a população, ele pode sim ser eleito, né? Porque, por exemplo, o Lula ele tem já ali mais ou menos o eleitorado dele, que vota junto com a esquerda, né? De 25% a 30%. Mas só com essa fatia do eleitorado, ele não consegue se eleger. Ele precisa convencer pessoas que não têm nenhum espectro político, nem de direita, nem de esquerda, mas que elas querem saber de que forma que o senhor vai melhorar a minha vida? Isso que eles vão querer que o Lula responda em 2026. E qual é a resposta que ele vai dar, né? Qual foi a grande marca, né? Todo mundo fala isso na questão da comunicação. Qual foi a grande marca do Lula 3, né? Ele fala muito que ele conseguiu reconstruir o país. Mas mesmo assim, e a partir de agora, não vai ter nada de novo, né? O que a gente pode cobrar? O que a gente pode esperar de um Lula 4, né? Então, assim, eu senti muita confiança nele nessa entrevista, e também ele mandou alguns recados ali, por exemplo, ele seria o candidato, mas se não for ele, quem será? Né? E ele fez um aceno ali para o Haddad, que é sempre o nome mais cotado, falou também, defendeu esse projeto, o aumento do IOF, do Haddad, então ele fez esse aceno para o ministro da Fazenda, que eu achei também muito curioso, e falou para o Congresso também, né? Ele fala que não dá para ceder sempre, ou seja, o governo vem aí de uma semana de derrotas, né? Mas o governo e o próprio Lula fala, não vai dar para ceder sempre. E está criada a CPMI do INSS. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, autorizou a abertura de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar a fraude dos descontos indevidos do INSS. O pedido da CPMI foi uma iniciativa da oposição ao presidente Lula. A CPMI vai investigar desvios ocorridos entre 2019 e 2024, período que inclui a gestão de Jair Bolsonaro no governo federal. Indicado pela base de Lula, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é cotado para a presidência da CPMI. O governador negocia a indicação também do relator do órgão. Para que pudesse ser apreciado pelo presidente do Congresso, o pedido de instalação da CPMI precisava ser assinado por ao menos 1/3 de cada casa legislativa. Isso equivale aí a 171 deputados federais e 27 senadores. O requerimento obteve o apoio de 226 deputados e 36 senadores. A fraude com os descontos indevidos do INSS veio à tona em abril com a deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal. O valor estimado em cobranças irregulares soma, veja você, mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024, de acordo com a investigação da Polícia Federal. E após ter a instalação autorizada, a CPMI do INSS passa agora a etapa de indicação de membros. Serão 30 integrantes, 15 deputados federais e 15 senadores. O prazo dos trabalhos da CPMI é de 180 dias, com a possibilidade aí de prorrogação.
O assunto tem repercutido bastante entre os parlamentares. O senador Randolph Rodrigues, em entrevista coletiva, culpou o governo Bolsonaro pelos descontos indevidos dos aposentados e também dos pensionistas. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. Pois é, e ainda falando sobre as fraudes no INSS, o STF abriu inquérito sobre este assunto, né? O caso está sob sigilo no gabinete do ministro Dias Toffoli. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso repórter Édio Ferreira Júnior, que está lá em Brasília. Boa noite para você, Édio. O que já deu para descobrir? O que se sabe aí sobre esse inquérito, mesmo com esse sigilo todo, hein? Boa noite, Síria, boa noite, André, boa noite, Larissa, boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal de O Tempo no YouTube. Só por ter chegado aqui, ter aberto esse inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, isso quer dizer que há um investigado com foro privilegiado. O caso, como você disse, está sob sigilo no gabinete do ministro Dias Toffoli, que pediu todas as informações dos inquéritos e das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal para o avanço desse inquérito, desse caso que chegou aqui ao Supremo. Então a gente ainda não sabe quem está envolvido nisso, porque o caso está sob sigilo, mas se tratar de ter chegado ao Supremo é porque se trata de uma autoridade, Síria. Tá certo. Larissa, o que a gente pode esperar desse inquérito, hein? Chamar a Larissa aqui para nossa conversa. No início ela não conseguiu participar com a gente. Mais um inquérito para ser investigado, né? Exatamente, e é isso, né, que o Édio relata, assim, se chegou lá no Supremo Tribunal Federal, vamos ter aí mais revelações nos próximos dias, não necessariamente, né, Síria, mas sim novas revelações. Mas, Síria, eu queria voltar um pouquinho ainda não nesse assunto, mas em relação à comissão parlamentar de inquérito, né? Porque a gente conversava sobre isso há algum tempo aqui no OTN, sobre vai abrir, não vai abrir, se isso é bom, se isso não é bom, como que vai ser isso para o governo. E aí, ouvindo agora mais cedo o que o Randolph Rodrigues disse, né? De bater nessa tecla de que foi o governo Lula, né, que descobriu toda essa fraude, que foi em função do governo Lula, que agora as pessoas estão podendo receber esse ressarcimento. É muito importante a gente destacar que é óbvio que a base governista vai tentar segurar tudo, né, segurar ali aquele confronto, porque a CPI é um grande confronto, né, confronto ali de narrativas, de discursos e, obviamente, né, de provas e tudo mais, mas segurar com base nisso, de dizer, olha, mas ainda bem que foi no governo Lula para descobrir e para investigar e para dar um fim nisso tudo e punir os responsáveis, né? Mas é sempre bom a gente destacar que uma CPI nunca ela não é boa para o governo, né? E ela não é boa para um governo que vem de sucessivas crises, que é algo também que a gente sempre comenta aqui. Então, é mais um fator para desgastar um governo que já está desgastado. Então, isso é muito importante da gente destacar. E mais, né, um governo que está desgastado, que vai ter que enfrentar mais esse processo longo, né, porque uma CPI, uma CPMI, ela pode ser prorrogada e aí os trabalhos vão se arrastando ali por alguns meses, tendo também que costurar e articular junto ao Congresso Nacional a votação de pautas importantes e costurar também as não derrotas, como no caso do Ian
IOF, né? Por exemplo, tentando adiar pontos que podem prejudicar. Citei aqui a questão do IOF como um exemplo de batalha a ser comprada, que já foi comprada pelo governo, mas que precisa ser intensificada por parte da base governista no Congresso, mas também citando como exemplo outros temas que vão exigir da base governista muita disposição, muito trabalho, enquanto tudo isso acontece, ou seja, vem num momento, tudo bem, né? Começa no segundo semestre, mas vem num momento ruim e vem num momento de muito desgaste. Então, só queria trazer esse assunto também para a nossa reflexão, apesar de que entramos aí com essa notícia dada pelo Edio a respeito do Supremo Tribunal Federal e a respeito do inquérito relacionado à fraude do INSS, mas para a gente também fazer essa contextualização, né, Síria e André? Pois é. Certo. Vamos aqui para o nosso chat agora, André. Olha só, as pessoas participando, muitas questionando a pesquisa, que não concordam com a pesquisa. O Gelson Gomes, né, está dizendo aqui que não concorda. O Joel também participando, falando aqui que da questão do Bolsonaro estar inelegível em 2030. Quem mais participando? Gustavo também, mais uma vez. Gustavo, Joel, muito obrigada a todos vocês que estão interagindo e a gente convida para isso mesmo, cada um aqui tem uma opinião. O Ed Franco falando aqui do Trump também, que, né, ele não deve ter uma postura firme aí em relação a esse confronto de Israel e Irã. Então é isso aí, dê sua opinião por aqui, faça o seu relato, esclareça a sua dúvida. Quando a gente tiver algum entrevistado especialista, pode mandar pergunta aqui também que a gente vai repassar para que ele responda, viu? Não deixe de deixar o seu like, não deixe de curtir aqui o nosso conteúdo, a nossa live. E claro que eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no nosso canal, né, André? Com toda certeza. Eu quero ter mais uma questão com a Larissa Arantes aqui. Ô, Larissa, o que chamou a atenção ali também na fala do senador, né, do Randolfo Rodrigues, ele falando, nós não vamos correr ali, a gente doa quem doer, nós vamos fazer. Lá no começo a gente tinha uma conversa de bastidores em que o PT dizia, não vamos dizer não à CPI. Aí começou a ficar um confronto ali entre um lado e outro, governo e oposição, para ver quem era o mandante dessa CPI, afinal de contas. Vai ser feita, acabou que vai ser feita, vai ter ali relatoria provavelmente também do governo, né? Então a gente pode esperar aí, muita coisa vai vir, e como se sabe, como essa fraude toda começou no governo anterior, ao chegar às raízes desse crime absurdo que aconteceu no nosso país, do furto aí, do roubo de dinheiro de aposentados e pensionistas, vai se encontrar ali onde é que é a semente. A semente, naturalmente, ao que tudo indica, não está no governo atual, né? Exato. Tende a ser esse o caminho, né, André, de ir se buscando, digamos, quando tudo começou, como tudo começou, e, né, as investigações apontaram que, de fato, começou esse esquema de fraude em 2019. Mas, André, por mais que se chegue, né, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de repente, indicações que vieram ali também durante a gestão anterior, de nomes envolvidos em toda essa fraude, que foram indicados para os cargos, que tiveram ali atuação no esquema de acordo com a investigação. Por mais que se chegue a isso, né, a CPI, ela tem um potencial de estrago muito maior em relação ao governo federal, ainda que, né, as provas, indícios sejam muito fortes sobre o governo anterior. Por quê, né? Porque a gente está agora no governo do presidente Lula, né? E aí, com uma base dividida entre diversas frentes, porque é o que a gente tem agora no Congresso, se a gente pensa numa configuração de batalhas da base governista, se a gente for pensar assim, é uma base dividida em diversas frentes. Então, vai ter que ter uma parte ali articulada para fazer avançar no Congresso pautas de interesse do Congresso que estão absolutamente estagnadas e que são consideradas bandeiras importantes, por exemplo, para o presidente Lula tentar a reeleição no ano que vem,
como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vai ter uma outra parte ali, tentando uma articulação para evitar derrotas, como nessa questão do requerimento de urgência para analisar o PDL, né, o projeto que derruba o pacote alternativo ao IOF, por exemplo. Enfim, vai ser uma base dividida. Então, essa base vai ter forças na CPI para, de fato, fazer esses fatos, essas narrativas, esses discursos terem mais destaque e, entre aspas, vencerem uma outra narrativa que vai vir de que a corrupção que está nesse governo, a fraude que foi instalada neste governo. Então, é tudo tão... A base vai ter que estar muito bem articulada para fazer com que isso ganhe mais destaque no debate, ganhe mais destaque no próprio encaminhamento da CPMI, do que chegar à gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a base governista vai ter muito trabalho nos próximos meses. Já está tendo, né, André e Síria, mas vai ter muito trabalho nos próximos meses e vai ter que, de fato, fazer cálculos aí muito significativos e implementar ali estratégias para que a gente não veja o governo perdendo, né, colecionando derrotas aí nessas diversas frentes de batalha dessa base governista no Congresso, pessoal.